Imagina você comprar um apartamento aqui em Portugal e semana depois, assim que sair a escritura, você recebe uma carta informando que vai ter que pagar de 2 ou até mesmo 5.000 euros em uma obra aí no seu condomínio. Parece impossível, né? Mas não é. A verdade é que isso acontece muito mais vezes do que você imagina e na maioria dos casos pode ser evitado fazendo uma análise em apenas um documento, que é a declaração de condomínio. Eu trouxe esse assunto aqui em pauta hoje para explicar para você que pretende comprar um apartamento sobre a declaração de condomínio. A declaração de condomínio é para você que pretende comprar um apartamento aqui em Portugal. Este vídeo ele vai te ajudar a evitar despesas inesperadas e tomar uma decisão mais segura. Eu vou explicar o que é uma declaração de condomínio, quem emite, por que ela é necessária e o que seria uma derrama extraordinária, um fundo comum de reserva. Tudo isso pode vir aqui na declaração de condomínio. A declaração de condomínio ela é um documento emitido pela administração do condomínio que informa a situação financeira da fração. A fração aqui em Portugal significa do apartamento. O seu principal objetivo é proteger o comprador, permitindo-lhe conhecer antecipadamente se existem obras aprovadas ou encargos relacionados com o condomínio. Então, ele é um documento completo que ele verifica aqui, ele traz para você uma análise histórica financeira do dono, né, do apartamento, no caso do apartamento, com o condomínio, se tem alguma pendência. Este documento, ele pode indicar, por exemplo, se existe cotas atrasadas, que seriam mensalidades atrasadas do condomínio, se existe derrama extraordinárias aprovada, vou explicar para vocês o que seria uma derrama, se existem obras previstas ou em execução, se existe valor de dívida sobre o fundo comum de reserva e qual é o valor da cota mensal. Então você vê que a declaração de condomínio ele é um documento muito completo que traz todo o histórico e também se tem alguma coisa futura que compromete aí os valores, né, que o dono do apartamento vai ter que arcar. Em poucas palavras, esse documento permite que o comprador saiba exatamente o que está comprando e evita surpresas desagradáveis depois da escritura. Quem emite a declaração? A declaração no condomínio ela é emitida pelo administrador do condomínio. Tanto ele pode ser uma empresa de administração de condomínio, ou uma pessoa eleita no condomínio, né? Ou um proprietário que desempenha essa função mesmo no edifício. Na maioria dos casos, é o vendedor quem solicita este documento para apresentar antes da escritura. Então, para você que está atendendo de comprar um apartamento, aí o vendedor ou o proprietário, ele tem que trazer para você essa declaração de condomínio. E onde é necessário? Sempre que existe a venda de um apartamento integrado num condomínio, este documento deve ser solicitado para informar o comprador sobre a situação da fração, a situação do apartamento. É um documento que deve ser analisado antes da escritura, pois pode influenciar a decisão da compra, se o histórico do apartamento for muito desfavorável. E aqui uma questão: o que deve constar na declaração? Uma declaração de condomínio, ela pode conter informações claras e atualizadas sobre a situação do imóvel, identificação da fração, né, da fração que é do apartamento, deve indicar a letra ou o número da fração, é bem completo. Então, primeiro andar, segundo andar esquerdo, é tudo bem detalhado, o piso, a identificação do nome do proprietário, situação de cota, situação da mensalidade. Também deve indicar se existe valores em dívidas ao condomínio, por exemplo, ela deve estar constando, não existe valores de cotas em atraso ou existem cotas em atraso e o valor total da cota em atraso que tem. Essa informação permite ao comprador saber se existem encargos pendentes relacionados com o condomínio. E agora aquela questão que seriam derramas extraordinárias. Este é um dos pontos mais importantes da declaração de condomínio. Todos os meses o proprietário paga uma cota de condomínio, que é todo mês você que mora aí no Brasil tem a cota, o valor mensal do condomínio fixo, né? Essa derrama extraordinária, esse valor serve para suportar as despesas normal do edifício, que seria limpeza das zonas comuns, eletricidade, manutenção de elevador, jardinagem, seguro do condomínio. Então, tudo que você paga aí relacionado ao condomínio seria para a manutenção dele. Mas existem situações em que esse valor mensal não é suficiente para suportar a despesa, na maioria, em casos de obras ou algum imprevisto.
Então, quando acontece alguma coisa que supera o valor que todos os moradores pagam no condomínio, então eles, nesse caso, entra essa tal de derrama extraordinária. A derrama extraordinária, ela é um valor adicional aprovada em assembleia dos condomínios para financiar uma despesa ou orçamento mensal do condomínio quando ele não suporta com aquele valor mensal que cada morador paga. Então, eles fazem uma assembleia e verifica mais ou menos quanto que vai dar de derrama extraordinária. Então, o morador paga o valor do condomínio, depois tem mais o outro valor que ele fica chamado como derrama extraordinária, que é o valor à parte para cobrir uma outra obra ou algum imprevisto do condomínio, que a mensalidade, a cota, ele não consegue pagar. Então é chamado de derrama extraordinária, que também pode vir na declaração de condomínio ali, tudo especificando o valor da cota, o valor mensalmente que você paga, e também se tem esse valor de derrama extraordinária deverá vir na declaração de condomínio ali. Sobre essa declaração de derrama extraordinária, imagino que cada proprietário paga por mês 40 euros de condomínio. E esse valor, ele representa aí despesas do dia a dia, mas não chega para uma obra de 30 mil euros. Algum imprevisto que aconteça no telhado, ou um portão, um exemplo, acontece uma obra lá de 30 mil euros. Nesse caso, o condomínio ele reúne, faz uma assembleia e aprova uma derrama extraordinária para que cada proprietário contribua com uma parte. Então, além dos 40 euros por mês, eles vão pegar o valor total de uma obra e vão fracionar. Aí sim você vai pagar o valor mensal do condomínio mais essa derrama. Por isso é muito importante você solicitar a declaração de condomínio detalhada para verificar se não tem, se além da cota do mensalmente que você paga, do valor mensal, tem esse valor aí de derrama extraordinária para você não ter nenhuma surpresa. E o que seria um fundo comum de reserva? Outro ponto importante é o fundo comum de reserva. Trata-se do fundo obrigatório constituído pelas contribuições dos proprietários. Este fundo ele funciona como uma reserva financeira destinada às futuras obras de conservação e manutenção do edifício. Por exemplo, uma pintura exterior, um reparo de telhado, uma substituição de equipamentos. A declaração de condomínio deve indicar se existem valores em atrasos relativos ao fundo comum de reserva, entendeu? Então é muito bem explicado aí no, nesse tema aí de declaração de condomínio, cada tópico e cada valor que ele pode conter. Então, esse fundo de reserva aqui são valores que cada morador, né, eles vão contribuindo para somar o montante ali, se acontecer qualquer imprevisto ali de pintura, reparação, ele já tem esse valor. Então, é muito bom solicitar essa declaração de condomínio e verificar se existe esse fundo de reserva e se o apartamento que você está comprando, se ele deve alguma coisa a esse fundo de reserva ou não, ou ele está aqui, está tudo certinho. E a declaração de condomínio, ela deve indicar se existem valores em atrasos ou não. Então, muita atenção aí na declaração de condomínio sobre esses pontos. Obras aprovadas ou previstas. A declaração também deve informar se existem obras aprovadas, obras em execução ou obras previstas. Mesmo que ainda não tenha começado essas obras, pode representar custos significativos para você, como futuro proprietário. Então, por isso, essa informação merece sempre muita atenção. O valor da cota mensal, né? Outro elemento importante é o valor da cota mensal do condomínio. Por exemplo, você mora no apartamento, que você vai comprar ele é 50 euros por mês. Desta forma, o comprador já sabe que o valor ali é 50 euros por mês, tem que estar informando também a declaração de condomínio. Cada valor ali para você não ter nenhuma surpresa futuramente. O que pode acontecer se não analisar este documento? Imagine que você compra um apartamento e, passado 2 meses, recebe uma comunicação do condomínio. Ó, foi aprovada uma obra para a substituição de um elevador e cada proprietário terá que pagar 4 mil euros. Isso é possível. Então, essa informação já constava na declaração de condomínio e ninguém a analisou antes da escritura. Poderá ter uma despesa inesperada logo após a compra da casa. Então, é preciso você ter uma atenção em toda a documentação, né, sobre a declaração de condomínio. E eu fiquei realmente surpreso quando eu analisei. Eu comecei a analisar, buscar informações sobre a declaração de condomínio e qual ela é importante, né? Qual ela é importante para a pessoa que está comprando e o que ela pode evitar de surpresas inesperadas. E
Uma dica antes de sair a escritura. Então, antes de comprar a casa ou um apartamento, confirme se existe cota em atraso, que é a mensalidade do condomínio em atraso, se existem derramas extraordinárias, alguma obra aí que supera o valor da mensalidade que você paga, né, que eles pagam a parte. Então, se existem obras previstas ou em execução, para evitar que você compre um apartamento hoje, depois de 2, 3 meses você tem que arcar com o valor de 2 ou 3 mil euros. Então, outra dica, se existe valores de dívida do fundo comum de reserva, que é o fundo comum de reserva que alguns condomínios têm, se qual o valor da cota mensal certinha e se a declaração, quando você que está comprando um apartamento, você verifica se a data, tá? Se essa declaração ela é atual, isso é muito importante. Então, para a gente concluir tudo aqui sobre esse documento importante, que é a declaração de reserva, tá? Para a gente concluir aqui sobre essa declaração de condomínio, ela permite ao comprador conhecer a situação financeira do condomínio antes da compra e evita despesa inesperada após a escritura. Por isso, antes de comprar qualquer apartamento, peça sempre a declaração de condomínio, leia com atenção e esclareça todas as dúvidas antes de assinar qualquer documento. Se este documento foi útil, se este vídeo for útil para você que pretende comprar um apartamento aqui em Portugal, ou até mesmo uma casa que ela esteja situada em um condomínio que segue os mesmos critérios, então curte aqui esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que eu pretendo trazer aqui todos os tópicos de cada documentação que é importante antes de você comprar uma casa, saber e você conhecer, para evitar surpresas inesperadas. Então é somente isso, ficamos aí e até uma próxima.